Tá, agora a gente tá oficialmente gravando, e aí qualquer coisa vocês podem interromper, mas é isso. Como eu falei pra vocês, eu acho que eu falei pra vocês no grupo, né? A monitoria de hoje seria sobre limites de consistência e classificação dos solos. Eu tava falando com a professora e aí ela disse que a ideia dela, não sei se ela já chegou a preparar a prova, mas a ideia dela é preparar a prova com 5 questões, sendo que delas vão ser 3 de índices físicos, que a gente já tem uma monitoria sobre isso, uma sobre limites de consistência e outra sobre classificação dos solos. Sendo assim, não teria análise granulométrica. Aí eu não vou falar muito, mas a gente precisa saber dos conceitos de análise granulométrica para trabalhar com classificação dos solos, né? Tem algumas coisinhas ali que a gente acaba usando. Era assunto da outra prova e acabou que eu não vou dar muita ênfase aqui, mas é bom vocês estarem ligados nisso. Já tem uma monitoria, né, de índices físicos, e aí essa de limites de consistência, vocês vão ver que em uma das questões eu vou puxar um pouquinho para índices físicos de novo, porque tem um peso maior, né, serão 3 questões segundo a professora sobre isso. E é isso. Eis a ideia, eis os spoilers da prova que eu peguei. Vamos torcer para que caia, né? Porque da última vez eu achei que ia cair índices físicos e acabou que ela fez com que não caísse, mas agora está aí. É, Vamos lá. Limites de consistência. Primeiro definição e introdução, e aí se vocês viram a última monitoria eu deixei esse slide, eu gostei dele, eu repeti nos 2 slides de hoje. E aí o que é e para que servem os limites de Atterberg? Primeira coisa, né? Limites de consistência e limites de Atterberg são a mesma coisa. Então o que são os limites de Atterberg? Primeiro, eles são válidos apenas para solos finos, então em solos grossos não faz sentido você falar sobre limites de Atterberg, e eles são índices físicos. Na verdade, os limites de Atterberg só são uma relação com os teores de umidade do solo, que, como a gente viu na monitoria passada e nas aulas passadas, é um índice físico, né? E aí, por que não faz sentido falar sobre esses limites para areias, pedregulhos, enfim, para solos grossos? Porque eles são a passagem de estado de consistência, né? É uma característica apenas de solos físicos. E aí eu coloquei aqui para falar um pouquinho sobre o significado de cada limite. Bom, primeiro, tendo uma ideia geral, a ideia de se medir os limites de Atterberg é você pegar uma amostra de solo, colocar água ali, umedecer essa amostra e perceber a mudança do estado, né? A mudança de consistência. Então, se você pega uma amostra de solo no estado sólido e começa a colocar água, você vai perceber fisicamente, você pode fazer isso, se arruma um solo e pode fazer isso, você vai perceber que haverá um momento de ingestão de água onde, deixa eu ver se está gravando, onde essa amostra vai passar para um estado menos sólido, né, que é o que chama de semissólido, e aí continua injetando água, continua umedecendo essa amostra, vai passar para um estado que ele é plástico, e aí se vocês veem aqueles videozinhos de cerâmica, é parecido com isso, um estado plástico, você pode moldar, enfim, vai colocando água, 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 e aí aquele solo, ele se comporta, tem tanta água ali, né, o teor de umidade está tão alto, que ele começa a se portar como um líquido mesmo. E aí a ideia desses limites é você se perguntar, pô, tá, beleza, eu sei que isso acontece, fisicamente isso acontece, mas qual é o ponto onde isso acontece, onde ele deixa de ser um sólido para ser um semissólido, onde ele deixa de ser um, um semissólido para um plástico e assim sucessivamente, né? São justamente os 3 limites. E essa é a ideia geral do ensaio, não sei bem se a gente pode dizer o ensaio, mas enfim, do ensaio dos limites de Atterberg. Basicamente isso, e aí essa figurinha aqui embaixo ilustra o que eu estou falando, né? A gente tem um solo seco a priori, onde ele está no estado sólido. Teor de umidade crescente é a gente dizer basicamente que está acrescentando cada vez mais água nesse sólido, né? Aí eu já vou usar aquele meu recursozinho primeiro que eu tinha falado. Eita. O teor de umidade, ou seja, o W,
ele é igual à massa de água sobre a massa dos solos, da parte sólida, dos grãos. E aí essa massa aqui de baixo, ela não se altera. Então, como que a gente faz aumentar o teor de umidade, né? Colocando água nisso daqui. Então, é essa a ideia do ensaio. Enfim, vamos entender cada estado disso daqui, né? O primeiro é o estado sólido, vindo da esquerda para a direita. E aí nesse estado, ele não, o solo não varia o volume. Enquanto ele está nesse estado, ele não varia o volume. O volume de vazios que tem nele é praticamente desprezível e o solo ele está não saturado, ou seja, se vocês olharem aqui no canto, né, tá um solo seco. E aí as partículas do solo eles são extremamente adensadas. O que seria isso? Extremamente adensadas. Imagina que isso daqui seja uma partícula de sólido, desenho grandão, vou diminuir. E o extremamente adensado, não tem como eu aumentar a espessura disso. Mas o extremamente adensado é você imaginar que aqui tem várias partículas de sólidos. Eu não vou conseguir desenhar isso, está muito pequeno. Mas tem várias partículas de sólidos e eles estão basicamente uma encoxada na outra sem espaço nenhum, né? Sem volume de vazio nenhum. Então, na sua amostra de sólido, vai ser basicamente massa de grãos e mais nada. Opa, saí da apresentação. Esse é o estado sólido. O semissólido, as partículas ainda estão em contato, ou seja, ainda tem um grau de adensamento ali, mas o volume de vazio já não é desprezível, ou seja, tem volume de vazios e, e aí, quanto a isso, né, não apresenta características plásticas. E eu não falei, né, que tipo, além disso, de estarem o sólido bem adensados, isso faz com que a resistência dele esteja no seu estado máximo. E aí no semissólido, ele ainda é um solo resistente, mas não tão resistente quanto no estado sólido. Quanto mais água você colocar na sua amostra, menos resistente ela vai ficar. Eu vou falar sobre isso nas outras duas, mas basicamente no semissólido ele ainda tem alguma resistência. E a partir desse estágio, o solo já está saturado. O que é um solo saturado? Todo o volume de vazios presentes naquela amostra ela é ocupada por água. A gente vê em índices físicos que o volume de vazios pode ser água ou ar, né? E a partir desse estado, ele está sempre saturado, sempre ocupado por água. E aí percebam que eu estou falando várias coisas aqui de índices físicos, porque, de novo, como eu falei aqui, os limites de Atterberg nada mais são do que uma relação entre índices físicos, que é o teor de umidade. Estado plástico. O solo está plástico. E aí o que seria algo plástico? O que seria o solo plástico? Eu acho que até citei antes, mas o solo está no seu estado moldável. E ainda, ele é moldável, não alterando o seu volume, e também ele é moldável de forma que ele não se desfaça, né? Então é um sólido extremamente moldável, extremamente plástico, essa é a palavra. Você consegue moldar ele sem alterar o volume dele e sem que ele se desfaça. E aí ele tem em relação ao estado anterior um aumento considerável no volume. De novo, é a ideia de você estar sempre injetando água, né? Então você está sempre expandindo o volume, sempre fazendo com que as partículas de solo, os grãos, eles se afastem umas das outras. E com isso, ele perde um pouco a resistência, perde cada vez mais. Então, no estado plástico, o solo é pouco resistente. E de novo, o solo está saturado. Tudo certo até aqui? Já estou no último estágio. Estado. Show. No estado líquido, o solo se comporta com as características de um líquido. E aí ele tem um aumento considerável de novo no volume, né? Perceba que a gente está de novo sempre colocando água, então o estado líquido vai ter muito mais volume que o estado sólido. O solo não tem nenhuma resistência, porque basicamente é tanta água que as partículas nem se tocam mais, então não tem essa resistência ao cisalhamento. Acho que resistência ao cisalhamento. E aí de novo o solo está saturado. Essa é a ideia geral do ensaio. Esses são
Esses são os estados, e os limites é justamente a passagem, né, de um estado para o outro. Aí o que é que significa cada um desses limites? O primeiro é o limite de liquidez. Vamos começar agora, ó, da direita para a esquerda para a gente entender a nomenclatura deles. Limite de liquidez é quando o solo está no estado líquido. Imagina você secando esse solo, tá, agora. Ele está no estado líquido e ele atinge o ponto onde ele deixa de ser líquido. Então ali está o limite de liquidez dos solos. Os nomes começam a fazer sentido quando você pensa dessa forma. E aí o limite de plasticidade é a mesma coisa. Você está trabalhando com um solo plástico, você vai secando ele, até que ele chegue em um ponto de secagem ali. Eu ia dizer de secura, mas enfim. Ele chega a um ponto de perder tanta umidade que ele deixa de estar no estado de plasticidade. Esse ponto é justamente o limite de plasticidade. E aí, de novo, pensa no estado semissólido, seca esse sólido, as partículas vão se adensando até que ele chega num ponto onde ele deixa de ser semissólido para estar no estado sólido. E aí é o limite de contração, ou seja, a partir daqui, a partir desse ponto, o sólido não contrai mais. E é justamente uma das características do estado sólido, né? É você chegar num volume ali, num teor de umidade, onde o sólido, onde a sua amostra ela não se contrai mais, você não consegue mais adensar aquilo, ele está ao máximo, ele está sólido, se comporta quase como uma rocha. Certinho? Então, basicamente, esses os significados de cada limite, os significados de cada estágio, e aí está dado quase que toda a teoria dos limites. Eu não entrei no detalhamento de como você identifica isso experimentalmente, né? Porque, basicamente, para as nossas questões, isso só vai, não é só vai ter sentido, mas só vai importar quando a gente estiver fazendo questões no limite de plasticidade, e aí eu vou trabalhar uma questão quanto a isso. E o limite de liquidez, ele é aquilo que você faz um gráfico, né? Então é mais uma, se ela for pedir uma determinação gráfica, é mais uma, você lembrar que tem que passar o gráfico no ponto onde o número de golpes for igual a 25, aí você tem o limite de liquidez daquilo. Show? Algumas relações importantes. Esse é o slide da professora, inclusive, prints do slide da professora. A primeira relação aqui que é importante é o índice de plasticidade. Aí, ó, outra coisa, antes de entrar nisso daqui. Eu não falei sobre as siglas, né? E aí eu não tinha percebido que pode ser uma dificuldade. Mas aí vocês percebam que tem aqui embaixo as siglazinhas. Limite de contração é o LC, também chamado de WC. Limite de plasticidade LP, que pode ser WP. E o limite de liquidez LL ou WL. O W é porque a gente está trabalhando de novo com teores de umidade, né? Teor de umidade. Então, teor de umidade que o sólido passa a ser líquido, teor de umidade que o solo passa a ser plástico, teor de umidade que o solo passa a ser semissólido, enfim. Tá. Aí aqui, eu expliquei isso porque a professora usa o W, né? Usa o W e não o L. Eu acho mais... Não sei, eu aprendi com o L, porque a gente tá falando sempre limite de liquidez, né? Limite de contração, e fica, pra mim é mais natural falar com o L. Mas enfim, a professora usa o W. E aí a primeira relação importante é o índice de plasticidade. Basicamente, ele nos dá a faixa de teor de umidade onde a gente tem um solo com características plásticas. Então é você pegar o limite de liquidez, vou voltar a imagem, tá? Pra gente visualizar melhor. É a gente pegar o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Voltando à imagem aqui, é justamente, ó, pega o limite de liquidez e tira o limite de plasticidade. Você vai ter toda a faixa do estado plástico do solo. Isso é meio importantezinho pra gente,
Principalmente porque ele vai ser a relação que nos dá os outros índices, mas é importante saber a faixa em que o solo está no seu estado plástico. O próximo limite que a gente tem aqui é o índice. Limite não, desculpa. O próximo índice, a próxima relação importante é o índice de consistência. Ele nos dá um indicativo da consistência do solo in natura, né? Ou seja, no teor de umidade que ele está encontrado ali no natural, sem a gente colocar água, enfim. E aí ele nos indica qual seria a consistência desse solo. Tem umas relaçõezinhas que dá para medir isso, mas enfim. O índice de liquidez, ele de novo nos dá um índice, né, que permite inferir sobre a sensibilidade do solo, a sensibilidade pré-adensamento dos solos argilosos. E aí de novo, né, porque argiloso é porque essas relações elas são de solos finos, né? Não faz sentido a gente trabalhar com esses limites para solos grossos. E por último, também essa daqui é um pouco importantezinha, que é o índice de atividade coloidal, ou IA. E essa relação ela nos dá um indicativo de qual tipo de argila ou mineral que a gente está trabalhando nesse solo. Então, é uma relação que pode ser importante. Particularmente aqui, confessando para vocês, eu nunca vi a professora cobrar essas outras relações. A única que eu a vi cobrar foi o índice de plasticidade. Então, é a mais importante de todas elas, para vocês terem em mente. E também é a mais fácil de enxergar, eu acho, porque a gente enxerga no gráfico mesmo, né? Que o que ela tá falando pra gente, né? A partir daqui, são duas questõezinhas que eu tinha para falar com vocês. Foi um pouco rápido, e aí eu deixo aberto para perguntas. O silêncio. Eu vou embora então. Vou fazer questões. Certinho? Certinho. Bom, a primeira questão eu trouxe baseado em uma que teve em sala, eu acho. Que você usa um pouco, tem que saber um pouco do procedimento experimental, de como definir o limite de